Caros irmãos e irmãs, minha saudação nesta manhã a cada um de vocês que veio participar da Santa Missa aqui na Catedral e ainda mais também ouvindo esta palavra que nós acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, iniciamos nesta semana um novo tempo, vivemos até o dia de ontem, quarta, quinta, sexta, sábado de cinzas, sendo assim como que introduzidos neste caminho que nós estamos já fazendo, hoje sendo o primeiro domingo da Quaresma, este caminho de conhecimento de nós mesmos, porque é essa proposta que o tempo quaresmal nos faz, nos conhecermos para depois nós termos a atitude de mudança, que é a conversão que nós falamos, tempo de Quaresma, tempo de conversão. E é justamente isso o que a liturgia deste domingo vem fazer. Já vem trazer um primeiro conhecimento para nós. Fomos criados por Deus. Está ali, primeira leitura que nós ouvimos, Gênesis. Somos criaturas de Deus. Porém, como nós ouvimos na leitura, sim, a criatura de Deus quis ser Deus, por isso já vem a realidade do pecado presente no mundo. Não porque Deus tenha criado o pecado, mas porque partiu das suas criaturas. E aí, meus irmãos, nós vimos ali a representação, Adão, Eva, homem, mulher, que representam sim para nós esta humanidade decaída, que precisa ser restaurada, esta humanidade que precisa ser redimida. E para isso, aí vem a segunda leitura, para isso, Deus, para salvar essa criatura humana, envia o seu próprio Filho para que a salvação aconteça. Mas só enviar o Filho não basta. Porque se nós analisarmos, meus irmãos, Jesus, Ele nos dá uma dica para que a salvação aconteça. Então não basta somente Jesus estar presente no mundo. Não basta somente nós saber que Jesus é o nosso Salvador. Mas o fato de eu acolher Ele como o meu Salvador. É diferente aqui. Eu preciso acolher Jesus na minha vida para que a justificação, a salvação aconteça. Foi isso que São Paulo falou aos romanos. Portanto, não basta Jesus estar junto de nós. Nós precisamos aderir a Ele. Porque vem à nossa mente agora o seguinte: se eu tenho que acolher Jesus, eu preciso acreditar naquilo que Jesus me promete. E o que é que Jesus promete ao momento que Ele assume a cruz? Ele promete a minha e a sua salvação. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que se você quer ser salvo, você precisa acreditar em Jesus. Acreditar e ainda mais, imitá-lo também. Agora, já conhecendo essa realidade, você sabendo que sim, você é criado por Deus, porém a sua humanidade falha, né? Te dificultou na salvação, né? Deus olhou para essa realidade, olha ainda hoje para nós e nos oferece a oportunidade de salvação. Então você já tem esse conhecimento, você já sabe por que Jesus veio, mas a pergunta que eu faço para você a partir disso, tendo conhecimento disso, você quer ser salvo?
Sim, porque essa pergunta que você tem que fazer no tempo quaresmal com mais intensidade ainda. Você quer ser salvo? Você quer realmente ir para a eternidade com Deus, encontrá-lo face a face? Aí vamos agora adentrar o Evangelho. Você ouviu que Jesus ele foi tentado lá no deserto, né? Você ouviu isso? Jesus foi para também o seu retiro quaresmal, né? Podemos dizer assim. Jesus foi para o seu retiro quaresmal também. E lá Jesus no deserto sofre as tentações do ter, poder e prazer. Jesus caiu nesses pecados? No retiro dele, ele caiu? Não. Opa! Você pode até pensar assim, claro, né, Padre? Jesus, imagina, Jesus, o Filho de Deus, né, não podia cair, imagina. Sim, nós já muitas vezes ouvimos falar que Jesus era Deus e é Deus, e quando ele passou entre nós, ele provou a nossa humanidade, exceto o pecado. Mas irmãos, por que será então que Jesus, antes de assumir a cruz, lá em oração, não neste momento aqui, no seu retiro quaresmal, né, mas lá, prestes a ser colocado na cruz, por que será então que ele solta esta frase que deixa a gente realmente, né, pensativo? Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ei, Jesus poderia ter escolhido não assumir a cruz. Então essa tentação aqui no deserto, Jesus poderia ter caído? Sim. Mas qual era o foco de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos, olha que você está iniciando o tempo quaresmal e está ouvindo isso. Jesus poderia ser tentado e poderia ter caído, Padre? Sim. Mas a sua visão, a sua concentração estava em fazer a vontade do Pai. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que não vale a pena também a gente imitar Jesus aqui, neste tempo, neste momento em que Ele está ali se retirando para assumir a sua missão? A proposta do tempo quaresmal é essa. Precisamos fazer também o nosso sacrifício, a nossa penitência, meus irmãos. E nós ouvíamos na quarta-feira de cinzas que nós precisávamos viver o jejum, vamos lá, a caridade e a oração. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa, sim, vou dizer. Jesus estava 40 dias já nos mostra a necessidade e a importância da oração. Quando Jesus sai deste momento aqui, do seu retiro quaresmal, né? Vamos dizer que Jesus está aqui fazendo, né, seus 40 dias ali de jejum, de oração. Depois, quando Jesus termina, vence essas tentações, o que que acontece nos evangelhos? O que que nós ouvimos nos evangelhos? Jesus que realiza milagres, Jesus que vai para os montes fazer suas orações, Jesus que estende as mãos para aquele que sofre, para aquele que está passando por necessidade, tanto que nós vemos Ele multiplicar os pães não só uma vez. Você está entendendo agora o quanto que nós precisamos imitar Jesus?
É no jejum, é na oração e na caridade? Então, meus irmãos e irmãs, tempo de quaresma não é só o tempo de nós, fazermos a nossa penitência por fazer porque a igreja manda. Não, é porque Jesus nos pede. Para vencer as tentações dentro de nós, para vencer os demônios dentro de nós, precisamos fazer o sacrifício quaresmal do jejum, da penitência, da oração. Por isso, filhos de Deus, para você receber a salvação, tem que ter sacrifício. 40 dias, eu digo até que 40 dias é o suficiente para que nós possamos olhar para Jesus, aprender com Jesus como ser um bom filho de Deus, porque foi isso que ele foi. Aliás, ele foi um filho amado por Deus. Lembra do batismo? Esse é meu filho amado, do qual pus todo o meu bem-querer. Quer ser filho amado de Deus? Imite Jesus. Quer ser filho amado de Deus? Faça sacrifício, faça jejum. Quer ser filho de Deus? Imite Jesus em todas as dimensões da vida. Para assim, meus irmãos e irmãs, quando nós chegarmos no tempo da quaresma, nós já olhamos para a nossa vida como alguém que já cresceu, alguém que já espiritualmente amadureceu, alguém que já está mais próximo da salvação quanto antes. É difícil, por isso eu digo sacrifício, mas vale a pena a gente fazer um esforço nesse tempo quaresmal. Convido você a olhar com carinho para essa liturgia de hoje, que ela já está te indicando alguma coisa importante para a tua vida. Se você quer ser salvo, acredita em Jesus, mas imite Jesus para você vencer aqueles pecados e que hoje no mundo a gente pode ver muito mais ressaltado, o ter, poder e prazer, e a partir dele as ações humanas. Então você vai poder olhar para tudo isso, mas você vai dizer para você mesmo: eu posso vencer esses pecados em minha vida, porque Jesus me ensina isso. Amém? Amém? Você aceita esse caminho quaresmal então? Você vai fazer o jejum daquele churrasquinho, daquela comidinha gostosa, vai fazer jejum? Olha o prazer, gente, vamos lá. Você vai fazer o jejum? Estou falando para católicos de verdade, não quero católico maquiado não. Você vai fazer jejum? Está ouvindo, padre? Depois, senão, a confissão acontece nessas salinhas ali, tá? Você está dizendo para mim que vai fazer? Faça. Por isso, filhos de Deus, tempo de quaresma é tempo de com mudança de vida. Comece mudando a tua vida hoje. Vamos ficar de pé? Creio em Deus Pai